Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais um ano, começando mais um trimestre aqui da Sala de Jovens da Escola Dominical, aqui pela Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de Escola Dominical. Estamos começando aí o primeiro trimestre do ano de 2024 da classe de jovens da revista da CPAD. Já tivemos a primeira aula aí com a Rebeca, uma aula muito interessante, e assim como todas as lições desse trimestre também serão muito bons. A CPAD ela tá acertando muito bem nos temas, eu estou gostando muito dos temas que são abordados, e parece que é uma continuação direta do quarto trimestre do ano passado, que hoje nós iremos falar sobre as doutrinas, né? Então, fundamentos dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica com base para a caminhada da vida vitoriosa. E aí fica uma dica para os professores que vão estudar essa revista, né? Leiam aí o livro, as cartas dos apóstolos, né? Principalmente as cartas de Paulo, mas, por exemplo, a lição 2 é muito interessante ler a carta de Romanos para poder, o livro de Romanos, para fazer o subsídio das suas aulas, porque vai ajudar muito. O livro de Romanos ele é muito voltado a essa diferença entre o Velho Testamento, né, a antiga aliança com a nova aliança, né? Então fica aí uma dica para os professores, que quero já desejar a todos aí um 2024 de muitas bênçãos. O meu primeiro vídeo aqui nesse ano de 2024, então já quero desejar isso. Já peço para que os irmãos venham se inscrever no nosso canal, venham compartilhar os nossos vídeos, dê um joinha nesse vídeo aqui, curta ele. São vídeos aí que nós estamos colocando toda semana, né? Temos vídeos novos todo domingo, toda a quarta teremos novidades, né? Novidades assim, né? Já são vídeos que já são colocados, Soprocast, Descomplicando a Bíblia, já tem 2 vídeos já gravadinhos, e já tem um já que está editado, ou seja, sexta-feira agora nós teremos aí um vídeo do Soprocast que vai para o canal, então fique atento, ative o sininho para receber as notificações, que vai ajudá-los muito nesses vídeos. E também quero que se inscrevam no nosso Instagram. Esse ano nós iremos fortalecer o nosso Instagram, colocando posts nele com mais frequência. O nosso time aí criativo está trabalhando para poder conseguir mais conteúdos para ser colocado no Instagram. Colocaremos novidades do canal também lá, então siga a nossa página no Instagram se você ainda não segue, Igreja Sopro Divino, né? Vai estar aqui embaixo, Igreja Sopro Divino. Segue lá no nosso Instagram, que vai ser de muita ajuda e nós agradecemos muito. Já começando a aula, então, lição 2, a doutrina de Moisés. E aí nós temos aí o textuário da lição que diz: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinarem. Está em Êxodo, capítulo 24, verso 12. Lembrando que aqui nós já estamos falando de Moisés subindo ao monte para poder receber de Deus as tábuas dos 10 mandamentos, né, que é a base das leis judaicas, né, e também a nossa base, né, moral de cristão. O resumo da lição diz: Moisés recebeu a lei diretamente do Senhor. Não foi outra pessoa que deu a lei para Moisés, e sim o próprio Deus que deu a lei a Moisés. Os objetivos dessa lição: primeiro é compreender o significado da antiga aliança, o segundo é explicar o que são as doutrinas litúrgicas, e o terceiro é mostrar o que são as doutrinas morais. A lição 2 ela tem o objetivo de falar um pouquinho da doutrina de Moisés, fazer um paralelo com a nova doutrina, né, com a nossa doutrina hoje, com a nova aliança, né? Mas nós não iremos ter um enfoque na nova aliança. Nós só iremos fazer alguns contrapontos, porque o objetivo da lição é passar a antiga aliança, né? A leitura bíblica em classe está em Gálatas, capítulo 3, versos 23 ao 26, o que é muito importante, porque aqui Paulo ele fala sobre a lei, que a lei ela foi o aio, né? O aio que foi para preparar para Cristo, né?
Então, o que quer dizer o aio? O aio é aquele responsável que quando uma pessoa de muita posse, muito dinheiro, ele era de menor, né? Ele tinha, então, um cuidador que o orientava onde ele teria que ir, o que teria que ser feito moralmente, nos ajudava, auxiliava nos estudos, na educação daquele jovem, que quando chegasse à sua maioridade, ele então seria o senhor desse aio. Então, enquanto o jovem era de menor, o aio era o responsável legal por esse garoto, ele tinha o poder de ensiná-lo e orientá-lo. Quando esse jovem se tornava de maior, então agora ele se tornava senhor desse jovem, né? Então, o que é interessante nós levarmos em consideração? Que a lei, ela foi para levar ao povo de Deus a Cristo, né? Então, até Cristo, quando chega em Cristo, então o aio, ele perde essa responsabilidade, porque já foi ali, já chegou à maioridade, né? Então, esse é o ponto aqui dessa leitura bíblica em classe. A introdução diz: nessa lição vamos tratar a respeito do propósito e o valor da doutrina. Faremos uma reflexão a respeito da doutrina de Moisés, uma referência à lei que Deus entregou ao seu servo, bem como as suas aplicações. Eu já quero para o primeiro tópico, são muitos temas, muitos pontos, e eu não quero ser muito demorado nesse vídeo, né? Eu quero que seja um vídeo um pouquinho mais sucinto. Então, o primeiro tópico é a aliança antiga. Então, a antiga aliança, nós iremos falar um pouco mais como funcionava essa antiga aliança. O primeiro tópico é compreendendo o termo. O primeiro destaque que eu tenho aqui é: a antiga aliança é parte fundamental no plano de Deus e não pode ser negligenciada nem desvalorizada. Nós vemos muitas pessoas falando: o Velho Testamento ficou lá, nós hoje vivemos a graça, nós não vivemos mais o tempo da lei. Tudo bem, é interessante nós levarmos em consideração que hoje nós não vivemos na lei, né? Mas a lei foi de muita importância para o plano de Deus. A lei, ela foi dada para que houvesse uma continuidade no plano e ela não pode ser nem negligenciada e nem desvalorizada. Deus sempre estabeleceu importantes e eternas alianças individualmente ou coletivamente. Você vai entender isso durante a Bíblia, que houve várias alianças. Aliança de Deus com Noé, aliança de Deus com Caim. Caim teve uma aliança de Deus. Deus colocou uma marca na testa de Caim falando que aquele que matasse Caim teria ali sete vezes, seria culpado 7 vezes mais. Você vai ter aí aliança de Deus com Adão, com a mulher lá, com a Eva, falando assim: da sua geração surgirá aquele que irá esmagar a cabeça da serpente. Então Deus sempre fez alianças, né? E sempre houve provas. Por exemplo, você vai ver ali com Abraão, em que Deus ele passa pelo altar e Abraão então não passou. Ou seja, foi uma promessa de Deus, uma aliança unilateral de Deus com o homem, né? Então você vai ver várias dessas alianças durante toda a Bíblia, né? Então Deus sempre estabeleceu importantes alianças individualmente, como eu falei, e coletivamente, né? Que ele chega no povo de Israel e fala: vós sois nação eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Então assim, você tem essa... E assim, ele fala assim: vocês aceitam esses termos, né? E o povo fala: nós aceitamos. Você vai ter bastante esse tema na nossa aula, né? Dessa semana dos adultos, né? Que já tá no canal junto com essa aula, né? As duas aulas, elas saem em paralelo. Então assista lá no vídeo do Chris, que ele fala bastante sobre o sacerdócio e sobre essas promessas que hoje é para a igreja, mas que foi dada lá para o povo de Israel também, que ela meio que se uniram, né? A antiga aliança, assim como a nova, tem um propósito de Deus de se conectar e falar com os homens. Então, a aliança antiga, Deus ele não falava diretamente com o povo, até porque devido ao pecado e devido Jesus não ter vindo ainda, né? Não havia o pecado era grande e as pessoas não tinham um acesso direto a Deus. Então, através de ritos, através da lei, através de alguns pontos estabelecidos por Deus na antiga aliança, ele se comunicava com o povo.
Assim como hoje também, na nova aliança, que nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Então, hoje nós temos livre acesso à comunicação diretamente com Deus. Então, a aliança ela sempre teve isso, né? Um propósito de conectar e falar com os homens. O segundo subtópico é características e propósito da antiga aliança. Então, o primeiro destaque é a compreensão da antiga aliança depende de uma análise à luz da nova aliança, fazendo uma comparação entre ambas. É muito interessante nós falarmos da comparação entre ambas para você entender que você só entende a nova aliança por causa da antiga, o que não acontecia na antiga. Porque se você fosse tentar entender alguns ritos, né? Por exemplo, por que a pia ela não tinha medida? Ou por que eu tinha que sacrificar? Por que tinha que aspergir sangue na porta? São ritos que você olhando, você fala assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Só que hoje nós temos a compreensão através da antiga aliança sobre a nova. Por que aspergia o sangue na porta? Porque o sangue de Cristo foi aspergido na cruz para que nós nos fosse libertos, livres da morte. O que acontecia quando aspergia o sangue? A morte, ela não chegava nos primogênitos de quem tinha um sangue aspergido na porta. Então, são pontos aí que você vai entendendo e há um paralelo entre as duas alianças e aí você consegue compreender, né? A carta de Hebreus apresenta uma comparação entre a antiga e a nova aliança. A carta dos Hebreus, né, ela tem uma grande importância, por isso que eu falo para os professores o quão importante será ler essa carta. Por quê? Porque ela faz esse grande paralelo, né, entre a antiga aliança e a nova aliança, porque o povo ali que se convertia ao cristianismo, eles recebiam muita repressão, muita pressão dos judaizantes para voltar e apostatar-se da fé em Cristo. Então, o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem foi, ele deixou claro ali o quão importante Cristo é e o quão Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que a lei. A lei se cumpre em Cristo, então existe o sacerdócio de Cristo é perfeito, e então você tem vários paralelos na carta aos Hebreus sobre a lei antiga e a nova aliança, né? A aliança antiga e a nova aliança, deixando um ponto somente aqui em Hebreus, capítulo 7, versículo 28, que diz: pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então, aqui você tem alguns paralelos para poder entender sobre a antiga e a nova aliança, né? A principal característica da antiga aliança era o seu fator externo com cerimônias e símbolos, ou seja, como que você entende como era a antiga aliança? Festas judaicas, símbolos, sacrifícios, leis cerimoniais, muitos fatores externos ali para poder fazer essa comparação, né? Hoje nós temos muita questão do sacrifício vivo, da vida em santidade, do crer no Senhor Jesus, a graça, né? Salvo pela graça. Mas antigamente, né? Você tinha a questão de aguardar aquele que viria, o Messias que viria. Então havia muitos ritos aí externos. Já vamos para o terceiro, que é a relação entre a antiga e a nova aliança, né? As duas alianças, embora aparentam ser distintas, têm um forte objetivo de cumprir o bem, alinhando os ensinamentos de Jesus, né? Então, assim, parece, né, que são distintas. Hoje nós não temos cerimônias, nós não temos sacrifícios, não temos fatores externos que eram na lei antiga. Porém, as duas, elas têm um forte objetivo de cumprir o bem, né? Alinhando ali com os ensinamentos de Jesus. Se você for olhar, quando Jesus ele fala assim, eu vos resumo a lei em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. E aí parece que Jesus está simplificando a lei. Só que existe um fator aí muito forte, que é assim, quando você ama o Senhor teu Deus, você cumpre aqueles mandamentos de não terá ídolos para ti, não tomarás o nome do teu Deus em vão, somente a teu Deus adorarás.
e é somente a ele servirás. Quando você fala amarás o teu próximo como a ti mesmo, você cumpre aí 7 ou 8 mandamentos, que é não roubarás, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás, não terá falso testemunho do teu irmão. Então assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, você cumpre uma parte da lei. Amarás o seu próximo como a ti mesmo, você cumpre a outra parte da lei. Então o objetivo da lei é cumprir o bem, é você fazer o bem e não o mal. A antiga aliança serviu como sombra para a nova aliança. Ela é inferior à nova aliança, pois possui melhores promessas, né? A nova aliança possui melhores promessas. Você vai ver isso, assim como diz aqui na revista, em Hebreus, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 7, que ele vai falar assim, ó. Ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Deus não justifica o porquê tinha que ser exatamente daquela forma. Para Moisés, claro, né? Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança de qual ele é mediador e é superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. O que é interessante nós olharmos aqui, então, que assim, Moisés, ele é orientado, ó, faça isso, faça aquilo, faça isso. Mas Moisés ficou assim, mas por que tem que ser feito dessa forma? Por que tem que ser feito daquela forma, né? Provavelmente Moisés nunca entendeu. Vocês vão olhar que os ritos antigamente eles não entendiam o sentido daquilo, só faziam, né, para obedecer a Deus. Só que hoje nós entendemos e compreendemos o porquê aquilo era ser feito. Tudo aquilo tinha um propósito de trazer a Cristo, e Cristo então traz promessas melhores. E aqui é interessante o que o escritor fala, porque se a promessa antiga fosse melhor, não seria necessário uma nova aliança. Não seria necessário, então, nós termos uma nova aliança. Ou seja, não era perfeita a aliança antiga. Hoje nós temos a aliança perfeita. Nós temos hoje Cristo que morreu, pagou o nosso pecado. O sacrifício antigo, ele somente colocava o pecado por debaixo dos panos, né? Só que hoje nós temos pago. O sacrifício, o pecado foi pago na cruz. Então, hoje nós temos uma aliança superior. As promessas da antiga aliança foram cumpridas perfeitas em Jesus. E as promessas da nova aliança também serão cumpridas, pois quem prometeu não muda. As promessas serão cumpridas porque ele prometeu. Irei ter com meu pai, mas voltarei e buscarei-os. E levarei-os para as mansões celestiais construídas antes da fundação do mundo. Então, é interessante nós entendermos que a nova aliança, hoje temos promessas que ainda irão se cumprir, assim como a antiga aliança toda se cumpriu em Cristo. Porque Jesus mesmo ele fala, eu não vim para negar a lei, eu vim para cumpri-la. A lei toda foi cumprida em Jesus. Segundo o subtópico, as doutrinas litúrgicas. E aí o primeiro é o que eram, né? O que eram essas doutrinas litúrgicas, né? Também são identificadas como leis cerimoniais, ou seja, a liturgia existia uma liturgia naquelas festas da antiga aliança, né? Existia aí algumas festas, algumas regras que haviam que ser cumpridas, ou seja, o sumo sacerdote, quando iria sacrificar, ele teria que passar 3 dias se purificando, teria que se tomar cuidado com os seus pensamentos. Alguns historiadores dizem que os sacerdotes não dormiam com medo de pecar em seus sonhos. Então era muito pesada a lei antigamente, né? E aí chegava, sacrificava, aí aspergia, né, o sangue nas 4 pontas do altar e o resto na base. Se purificava na pia, trocava os pães, chegava no incensário e depois levava a oferta para o Santo dos Santos com romãs e sinos nas suas vestes. E tudo isso era só cerimônias, né? Além do sacrifício, as leis cerimoniais consistiram em holocaustos, observâncias e festas religiosas. Então nós tínhamos observâncias
da lei, tinha momentos na sinagoga, você tinha ali o menino com 12 anos ia até o sacerdote até o sábio da lei ali, o rabino da sinagoga ou ao templo para poder fazer o seu bar mitzvah. Você tinha várias ordenanças de observâncias e festas religiosas. Tinham 7 grandes festas religiosas, as mais famosas, a festa dos tabernáculos, a Páscoa e a festa do Pentecostes, né? Então são 3 festas aí muito importantes dentro do calendário judaico, só que tinham eram 7 festas. Através dos ritos, das ordenanças e cerimônias que junto formaram as doutrinas litúrgicas, Deus revelou seu caráter santo e exige o mesmo do seu povo. Então, através de ritos e ordenanças, Deus ele mostrava a santidade dele através desses ritos, tá? E o segundo subtópico, o seu propósito. O primeiro aí tinha o objetivo de fazer o povo concentrar sua atenção a Deus. Então, o objetivo das liturgias era o povo lembrar de Deus. Então, na Páscoa, você lembrava ali do que Deus fez no Egito, né? Que ele resgatou o povo com mão forte. Então, assim, existiam muitas leis ali, muitas cerimônias para poder trazer a atenção do povo a Deus. Ela poderia ser dividida da seguinte maneira: sacrifícios e cerimônias, sendo sacrifícios cerimônias que tiveram o propósito de indicar o resgate da posição do homem diante do Criador, e cerimônias cumpriam o desígnio de lembrar o povo dos grandes feitos ao Senhor. Então os sacrifícios era para o povo se arrepender, e as cerimônias era para que o povo lembrasse do Criador e de Deus, né? As restrições alimentares e as vestimentas diferentes tinham o objetivo de tornar Israel uma nação diferente das vizinhas. Deus sempre quis que a nação de Israel fosse um povo separado, um povo eleito, fosse diferente das nações que estavam ao seu redor. Por isso que havia essas cerimônias, haviam esses ritos e haviam essas regras alimentares. Você vê muito isso claro quando Daniel, Azarias, Misael e Ananias, eles vão, né, para Babilônia, e eles não ali aceitam o manjar do rei, né? Porque eles entendiam que, apesar de eles estarem na grande potência daquela época, eles eram diferentes, porque esse era o objetivo das leis cerimoniais. Leis como guardar o sábado, circuncisão, Páscoa e redenção do primogênito serviram para projetar a vinda do Messias, cumprindo-se no Messias. Por isso que hoje nós vivemos o evangelho da incircuncisão. Você não precisa ser circuncidado para seguir a Cristo. Você não precisa guardar o sábado, né? Nós acreditamos que o sábado foi cumprido em Cristo, né? Até porque Cristo cura no sábado. Cristo dá de alimento aos seus discípulos no sábado. Então, nós temos que... E a Páscoa também, nós hoje temos a ceia do Senhor para lembrar o sacrifício de Cristo. Ou seja, hoje a liturgia do culto, ele é muito mais voltado a Cristo do que as tradições judaicas. A ceia é para lembrar do corpo e o sangue de Cristo que foi ali na cruz. Tempo de operação, né? O terceiro subtópico, tempo de operação. As doutrinas serviram para apontar aquilo que havia de vir, o Messias, como já falamos nos outros tópicos, né? As leis serviam para apontar aquilo que havia de vir, né? Elas foram válidas até a morte de Cristo, ou seja, quando Cristo se sacrificou e salvou a humanidade, essas doutrinas litúrgicas, né? Elas acabaram, né? Elas se findaram, porque ali acabou, então, a dispensação da lei, né? Como nós somos dispensacionalistas, nós acreditamos nas dispensações, que foram formas que Deus ali, foram períodos na história de como Deus tratou a humanidade. Então, hoje nós mudamos dessa dispensação da lei para a dispensação da graça, já não tendo mais valor os sacrifícios, a Páscoa, as liturgias cerimônicas, né, cerimoniais. Então, senão, todo culto nós teríamos que trazer um cabrito aqui e sacrificar.
nós teríamos muito mais problemas com a igreja se fizéssemos isso, né, irmãos? É só pensar nisso. Se hoje nós já temos muitos problemas de repressões de alguns temas, imagine se nós tivéssemos que matar animal todo culto. Seria muito pior para a igreja, né? A lei protetora dos animais estaria na nossa porta todos os cultos, né? Então hoje não existe essa necessidade. Houve uma substituição de elementos da antiga aliança. Jesus é o sumo sacerdote, a igreja cumpre a função sacerdotal e o sacrifício hoje é vivo. Apesar de nós não termos esse sacrifício de animais que eu falei, hoje nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, não é sacrifício morto. Você não vai matar o seu amiguinho para sacrificar a Deus, não. É um sacrifício vivo. Hoje nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes, e aí, novamente, eu venho lembrá-los, vai ter um vídeo sexta-feira no canal, que será o Soprocast, onde o nosso pastor ele fala do sacerdócio da igreja segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote antigamente precisava ser de uma genealogia de Arão, não podia ter defeitos, tinha uma regra para ser sacerdote. Hoje não, hoje nós somos da segunda ordem de Melquisedeque, aquele que não tinha genealogia. E onde está a base para falar do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Hebreus capítulo 7. Leiam Hebreus, professores, leiam a carta de Hebreus para dar essa aula. É muito importante ler essa carta. E hoje, Jesus sendo o sumo sacerdote. Já vamos para o último tópico, que é doutrinas morais, né? Nós falamos das cerimoniais, agora nós falamos das morais, né? Nós tínhamos as leis cerimoniais, nós tínhamos as leis morais. Uma análise introdutória. Embora sejam importantes, essas doutrinas não possuem propósito de salvação. Isso é obra da graça de Deus. O que é interessante é que a lei não salva. Isso foi assim, eu entrei em conflito com isso porque eu errei na minha prova quando eu fui fazer, né? Que eu coloquei, não, se você cumprir todas as 560 leis que tem lá, você é salvo. Não, você não é salvo. Sabe por quê? Porque o que salva é crer no Senhor Jesus Cristo. Se você crer no Senhor, você será salvo. E quem era da antiga aliança? Como que era salvo? Crendo na vinda do Messias. Então, apesar de ser um termo muito hipotético, de que uma pessoa cumpriria todas as 560 leis que haviam, isso não traria uma salvação para a pessoa. O que traria a salvação ela crer no Senhor, no Messias que viria. E hoje nós cremos no Messias que veio. E o que é interessante nós pararmos para observar é que assim, parece que uma coisa é feito de cascata, mas como diz aquele ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Por exemplo, se você falar da lei, se eu cumprir toda a lei, eu logo, automaticamente, eu creio no Messias. Por quê? Porque tudo ali foi feito para o Messias, que iria de vir. Então eu creio no Messias cumprindo a lei. Só que é de você crer no Messias para cumprir a lei. Assim como hoje, você crê em Jesus Cristo para você cumprir uma vida em santidade. Você não vive uma vida em santidade para depois crer no Messias. Não, você crê em Jesus Cristo, você crê naquele que veio, que morreu por você, você ama a mensagem da cruz, você absorve essa mensagem para poder, então, cumprir uma vida em santidade. Uma coisa leva a outra, entendeu? Elas evidenciam a natureza, a vontade de Deus e as entregou a Moisés. Essas doutrinas têm relação direta com os 10 mandamentos, né? As doutrinas morais, nós temos que entender que existe uma diferença entre doutrinas cerimoniais e doutrinas morais. A doutrina cerimonial, ela era litúrgica, né? Elas eram leis que eram cumpridas para o andamento das festas e dos eventos religiosos. Quando você fala de evento moral, efeitos morais, doutrinas morais, é uma conduta do ser humano no seu dia a dia. Os 10 mandamentos, eles são condutas morais. Não roubarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não trará calúnia do teu irmão. São morais. Você, seguindo essas condutas, você tem uma vida moral ilibada. Você não tem do que reclamarem, do que questionarem sobre a sua vida, né?
As doutrinas morais exprimem a parte da lei de Deus que Paulo diz ser boa, perfeita e agradável. A lei de Deus é boa, perfeita e agradável. Você cumprir as leis morais não é algo que seja cansativo, não é para ser algo que seja dificultoso, é para ser algo perfeito, algo agradável. E aí o segundo subtópico, o seu propósito. O principal propósito é advertir o povo de Deus a não pecar, né? Tá lá muito claro, não mata, não rouba, não faça nada, nenhum mal, né? Então é para não pecar, para evitar que o povo venha a pecar. As leis morais lembram o ser humano sobre a condição do pecador e convida a buscar uma solução em Deus. Ou seja, você sabendo que você não está cumprindo aquilo, logo você está condenado. Você não cumprir uma lei, por exemplo, suponhamos que você está ali numa estrada, a estrada diz para você que você tem que andar 120. Você anda 140 por hora. Passou um radar, você logo fala, deu ruim. Você não vai falar assim, não vai acontecer nada não. Você fala, deu ruim. Por quê? Porque daqui um pouco tempo vai chegar para você uma multinha na sua casa. Por quê? Porque você não cumpriu a lei que estava lá, 120. Estava 140. Quando Jesus fala assim, quando Deus fala na lei, não matarás, e você matou, você fala, deu ruim. Eu pequei, eu errei. Então, o principal propósito é advertir o povo a não pecar, assim como as leis de trânsito estão ali para você não cometer erros no trânsito, né? E elas também ajudam o crente a viver a vontade de Deus e viver uma vida em santidade. Então, como nós falamos, né? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amará o teu próximo como a ti mesmo. Faça isso, viva uma vida em santidade. Entendeu? Viva uma vida em santidade, seguindo ali a lei do Senhor. Então, ela, apesar da lei não salvar, mas crer em Jesus Cristo, né, você é salvo pela graça, a vida em santidade traz você mais próximo da graça do que você viver uma vida longe da santidade, tá? Já vamos terminar essa aula, gente, já com a conclusão que diz: nessa lição reafirmamos o lugar da Bíblia como fonte genuína da doutrina cristã. Vimos que ela é inspirada na palavra de Deus, cujo desenvolvimento histórico e estrutural comprova que, não obstante tenha sido escrita por homens infalíveis, Deus é sua fonte, o que faz dela o livro dos livros, pois é instrumento infalível e inerrante de comunicação da mensagem de Deus aos seres humanos. Irmãos, eu não sei se eu falei rápido durante esta aula, porque é muita coisa, é muita informação, eu tive que cortar e resumir para não ficar muita coisa. Professor, essa aula vai ser muito legal falar na sala de aula. Infelizmente, não serei eu que aplicarei essa aula na sala, né? Será o nosso pastor Ivan. Só me tira uma dúvida, Daniel, quanto tempo já foi aí? 38. 38? Então eu falei uns 30, né? Eu falei uns 30 minutos, consegui ser bem resumido aqui, tá? Muito obrigado para quem ficou até aqui. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva aí no nosso Instagram, tá? E muito obrigado e tchau!